amém? Eu tenho que orar porque temos um propósito de oração que começa sempre à meia-noite e a gente fica aguardando até meia-noite para orarmos e não quebrarmos assim o propósito de oração. E não é nem pelas nossas vidas, né? Pela vida dos nossos irmãos, de pessoas que estão necessitando da nossa oração. E por que estamos falando isso? É porque muitas das vezes as pessoas pensam que a gente só ora pela gente ou pela nossa família, ou que nos apresentamos diante de Deus somente pelas nossas causas. Não. Seria egoísmo, puro egoísmo da nossa parte, se tão somente nós estivéssemos adotando postura como essa. Vou orar por mim, vou orar pela minha família e as demais pessoas, se quiser, que orem por elas. Não. Muitas das vezes oramos até mesmo pessoas que nós nem conhecemos. Muitas das vezes você não sabe, mas você às vezes pode ser até que seja um alvo da nossa oração e às vezes você não sabe, porque eu costumo ler algumas situações ou ver algumas situações e sempre fazer como o apóstolo Paulo, né, que lembrava dos irmãos que estavam em Corinto, em Efésios, em outras regiões, e Paulo sempre fazia menção do nome deles na oração. Esse é o nosso papel como igreja. Nós temos que esquecer de nós mesmos e fazermos, né, o ID de Jesus. Temos que fazer as mesmas coisas que Jesus ele fez, né? Jesus ele veio implantar o reino dele aqui na terra, mas Jesus ele se preocupava também com as demais pessoas. Ele não só olhava por aqueles que estavam à volta dele, pelos discípulos, mas Jesus andava pelas aldeias, né? Fazendo a obra de Deus, curando, libertando, salvando. Quem dera que nós hoje pudéssemos, né, andar como Jesus pelas ruas, né, curando, salvando, libertando. Muitas das vezes nós queremos ficar somente dentro da igreja, pregar o evangelho dentro da igreja. É muito fácil, meu irmão. Eu quero ver se descer lá do púlpito e ir lá fora pregar o evangelho. Eu me lembro, né, isso até me faz recordar, né, da minha primeira igreja. O pastor falava muito, vocês têm que evangelizar, vocês têm que evangelizar. E eu ficava assim, mas ele também nunca vai evangelizar. Então a gente manda o outro fazer, mas a gente não faz aquilo que a gente manda o outro fazer. Então é interessante. Mas hoje eu sou pastor, não interessa. Né? Jesus ele era o supremo pastor. E ele ia lá e ele evangelizava. Então a gente precisamos tomar muito cuidado, porque o rótulo não nos faz diferente, nem nos isenta das nossas obrigações com Deus. Não é porque você é o pastor da igreja que você não precisa estar junto, que você não precisa estar evangelizando, que você não pode lavar um banheiro, né? Tem muitos que se acham que é o rei, eu sou o rei, eu sou o tal, e até usa, eu via muito isso, né? Usava, eu tinha uma bronca disso, né? Em que os obreiros não eram obreiros, eram empregados, né? Obreiros é para servir a casa do rei, ou seja, o rei é Jesus. O obreiro não é para servir o pastor. E às vezes eu via muito mais servindo o pastor, a irmãzinha tinha que passar a roupa do pastor, fazer a comida do pastor. Meu irmão, só Jesus, né? Isso é triste. É muito triste porque nós não fomos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para ajudar a casa de Deus. Era aquela coisa de que, leva o pastor, não sei aonde. Eu mesmo vivi muito isso, né? Você não ama o seu pastor só porque eu não queria levar o pastor no cemitério. Porque você não ama o pastor. E eu falava assim, mas a irmãzinha está aqui dentro limpando uma igreja desse tamanho sozinha, então o senhor também não ama essa irmãzinha que vai ficar limpando a igreja sozinha? Quer dizer, eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo, porque eu tinha carro, ele não tinha carro,
para levar ele no enterro. E a irmã ia ficar sozinha limpando a igreja. Então não se coloque na condição porque você tem um rótulo, não é porque você tem uma responsabilidade a mais do que um obreiro, que você se acha no direito de que você tem que ser servido. Não, toma cuidado com isso, porque haverá também uma cobrança de Deus. Não pense que Deus cobrará somente de nós, né? Tem pessoas que acham assim, tem pastores que acham que Deus vai cobrar só dos obreiros, das ovelhinhas, né? Cuidado, que a cobrança vai começar também pela tua vida. Então, o nosso posicionamento é de servo. Não importa se você é um pastor, mas você é servo. Você foi chamado para servir, e servir em amor. Eu não estou dizendo que isso, não estou dizendo, querendo dizer com isso, que me custa fazer um favor. Um favor é uma coisa, mas se aproveitar, não, gente. E todas as vezes que eu parava de carro, eu tinha que levar a algum lugar. Eu tinha que levar a esposa leva minha esposa no mercado. Me leva lá no MEI, enfim. Naquela época nem existia Uber e a gente já fazia o papel de Uber. Então nós não podemos confundir isso. Você não foi chamado para servir ao homem. E isso acontece muito em algumas determinadas igrejas, em que as pessoas se aproveitam porque é irmãozinho e tem que fazer tudo, né? E não é assim, gente. Ajudar é uma coisa e a gente sabe que nós temos que ajudar uns aos outros, mas não se aproveitar. Eu ando uma época que eu nem podia mais ir de carro para a igreja. Ou se tivesse que ir de carro, eu tinha que parar não sei quantos quilômetros longe da igreja. E crente não pode mentir, você não veio de carro? Não vi não. Não, pastor, deixei lá na outra rua, lá na... porque para o senhor não ficar me incomodando. É triste isso, gente. Claro que a gente não faz isso, mas é triste. Porque o homem se acha porque eu sou, o eu sou é Deus. Ele é o eu sou. A gente fazer alguns favores de vez em quando é uma coisa, mas em determinada igreja não funciona assim, gente. Né? Em determinadas igrejas, a obreira passava a roupa do pastor, lavava a roupa do pastor, fazia comida para o pastor, era cozinheira do pastor, porque a mulher do pastor não podia fazer nada, gente. Então, tem certas coisas que a gente precisa rever, porque o obreiro não é um empregado, ele é servo, ele está para servir o reino, fazer as coisas do reino, fazer uma visita na casa de alguém, orar por alguém, subir ao monte, fazer alguma coisa que seja no sentido do reino e não em servir ao homem. Gente, nem sei porque eu estou falando isso, meu Pai. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque eu sei que muitos não vão gostar, mas eu não estou preocupada, né? Eu gosto mesmo de descer a lenha mesmo. Eu ando até muito calma demais. Acho que Deus tirou um pouco isso de mim. Porque eu detesto ver coisas erradas, né? Claro que eu fico calada, mas me incomoda bastante. Eu não sei, mas eu também aprendi. Não devemos ser demasiadamente justos. Olha, gente, quantas coisas erradas, mas graças a Deus muita coisa já mudou. Né? Eu passei por uma determinada igreja que é totalmente o contrário, né? Esse ministério é uma benção. Esse sim, esse faz o que é certo. Ele trata todos com igualdade. Não tem essa coisa de que, porque eu sou o pastor. Nem no dia do aniversário dele ele gosta que faça festa para ele. Porque ele fala, se eu não faço para você, eu também não quero que faça para mim. Então assim, é super igual. Igreja é igreja. E nós temos que tratar a igreja como igreja. Igreja é local de oração, de busca, né? Certas coisas não, gente. Ele age de uma forma muito correta e isso eu adoro. Não vamos explorar as pessoas. Porque você não me ama. Quer dizer, se eu levasse ele lá, quer dizer, até uma chantagem, né, emocional. Então você não ama o seu pastor.
só porque eu não queria levar ele lá. Não é nem que eu não queria, eu não podia levar, né? Levar porque eu estava limpando a igreja, quer dizer, estava tirando o meu trabalho para servir a ele. Pega um táxi, pega um ônibusinho, não custa nada, enfim. Mas eu tinha que levar, ainda tinha que ficar esperando e ainda tendo participar de um enterro que eu não tinha nem nada a ver com isso, enfim. Lamentável essas coisas, mas essas coisas acontecem. Mas isso não nos tira da presença. Lembra que eu não sei se eu iniciei falando que uma das coisas que eu peço a Deus em minhas orações para que eu não saia da presença deles. Porque aonde tiver o homem, vai existir o quê? As imperfeições. A igreja não é constituída por anjos, é por pessoas. E nós temos que aprender a vencer essas coisas. Porque se a gente não vence, a gente não fica em lugar nenhum. E o único lugar que nós temos para ouvir a palavra é na igreja. Então nós precisamos permanecer na igreja. A Bíblia nos fala assim, olha, que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Então suporte em amor. Ah, mas está muito difícil. Você vai ver um monte de coisas erradas, né? Mas que com o tempo você vai aprender. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu não vou largar Jesus por causa da deficiência da igreja ou da deficiência que o homem produz dentro da igreja. O alvo é Jesus, né? O apóstolo Paulo disse assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Crente menino sai da igreja à toa. Mas se você já é adulto, você vai entender que tem muita gente na igreja que ainda está em reforma. Assim como eu estou em reforma, assim como você está em reforma. As pessoas também nos vê fazendo algumas coisas desconexas com a palavra, mas, contudo, nós muitas das vezes não enxergamos. Talvez o erro que eu cometa não seja tão gritante como algumas pessoas cometem, mas nós também deslizamos e tropeçamos em alguma coisa. Porque a Bíblia nos fala que se o tal varão ele não tropeça, ele é perfeito. Você é perfeito? Não. E nem eu também. Então é por isso que nós temos que continuar e dar sequência à missão que o Senhor nos chamou. Mas não vamos generalizar, porque tem muita gente boa, tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus, tem muitas pessoas justas, tem muitas pessoas honestas, tem muitas pessoas que têm sabedoria, sabe separar as coisas. Não. Eu, na igreja, eu sou um pastor, mas quando termina o culto, terminou tudo, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, os meus obreiros não são os meus servos, né? Não são aqueles que vão me servir, não são os meus empregados, eles são servos de Deus, eles estão aqui para servir o pastor e não para servir o homem. Então, tem que ter sabedoria, né? Meus amados, fiquem com Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós e que a cada dia mais diminua eu para que Deus possa crescer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Gente, não custa nada se inscrever. Gostando ou não gostando, gente, se inscreva no nosso canal. É importante para que a gente possa divulgar mais a palavra, que a gente possa realmente, dentro da Bíblia, a gente possa combater, né, muitas coisas que contradiz a Bíblia. Em nome de Jesus. O manual é esse aqui. Tudo que se fala tem que estar aqui dentro. Se não tiver, a gente joga fora em nome de Jesus. Mas não se esquece, e é muito importante, o mais importante ainda é que você deixe o seu comentário. Não, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Olha, não gostei, pô, ficou legal, ficou bacana. Sei lá, fala o que você quiser, mas fala em nome de Jesus. Amém? O importante é você interagir conosco, em nome de Jesus. Amém? Mesmo eu estando aqui desse lado e você desse lado, nós podemos fazer uma grande obra, podemos nos unir e fazermos uma grande obra no nome santo de Jesus. Amém? Graça e paz.